Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês inscritos nesse canal. E você que não é inscrito ainda nesse canal, né, inscreve-se nesse canal, né, e dá o joinha, compartilha. E vamos continuar a nossa corrente, né? Levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida. E aquele que crê, né, ele viverá, né, o agir de Deus, né? Porque a própria Bíblia nos faz esse convite, né, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, né? Então eu creio que através de nós fazemos que pessoas passam a acreditar em Deus, né? E, e hoje eu quero assim compartilhar com você, porque a Bíblia ela conta histórias para nós de pessoas que viveram, né? E passaram com Deus, né? Experiências e que tiveram, né, a provisão de Deus. Então eles já sabem o caminho. E a Bíblia, ela faz com que esses escritores escrevam suas histórias que viveram com Deus, para que nós hoje também tomasse como exemplo para nós, né? Então é importante nós tomar como exemplo para nós, né? E aprender com essa palavra. Não precisarmos passarmos, né, por dificuldade para aprender, mas aprender com a experiência daquele que já enfrentou, né, as situações difíceis e teve que entrar por um caminho para poder ter, né, a provisão de Deus. Então a Bíblia nos mostra, né, nos dá essa oportunidade, né? Então que você possa hoje, assim, dar uma atenção para essa palavra. Eu te peço, dê uma atenção para esta palavra. Nós estamos no comecinho de janeiro e é mais uma oportunidade que Deus tem dado para nós, né? E não vamos perder a oportunidade de sermos agraciados por Deus. E está aqui, né, essa história, né? Na verdade, está aqui uma oração, né? A história, na verdade, está lá em 2 Samuel 12, né? Mas aqui mostra o poder da oração. O poder da oração está aqui. O Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Deus não despreza. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui uma pessoa, né, que foi o rei Davi, que teve, né, tantas batalhas, né, vencida, e ele rei, né, e Davi, ele nos mostra aqui que ele se tornou segundo o coração de Deus, né? E dá para entender por quê. Porque ele fala aqui sobre o quebrantamento, né? O sacrifício que agrada a Deus. Então eu quero hoje
pedir essa atenção sua para essa palavra, porque às vezes nós fazemos tanto sacrifício e não temos, né, a resposta. E não entendemos porque a resposta não veio. Então Davi, ele com experiência própria, ele nos relata aqui que o que agrada a Deus é esse sacrifício, que é um coração, né, quebrantado e contrito. Deus não despreza. Então tá aqui, né, um ponto aqui muito importante para que nós possamos refletir, porque é sacrifício muitas das vezes para nós se quebrantar diante de Deus. E agora, como é esse quebrantamento? O quebrantamento, né, relata aqui, né, no Salmo 51:3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, né? Então, Davi, ele fala, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue, né? Então, nós vemos que às vezes nós não entendemos, né, as perseguições nas nossas vidas. E Davi fala dessa perseguição que era não ter paz, né? Porque ele confessa aqui para Deus, na oração que ele faz, ele diz que para que Deus apagasse essa transgressão dele, né? E purificasse desse pecado. Então, era uma culpa, né, que ele estava sentindo, né, de ter feito o que ele fez, né? E estava aquela culpa roubando a paz dele. E ele estava agora também com um espírito, né, perturbado. E ele pede aqui que Deus cria um coração puro, né, e renova o espírito estável. Então, ele estava emocionalmente abalado, né? Quem sabe também, nós quantas das vezes nos encontramos assim? O que nós podemos aprender dessa palavra é que existe um caminho, e o caminho é único, né? Reconhecer, né? Davi, ele fala, eu reconheço. E esse reconhecimento levou ele a fazer essa oração. A misericórdia do Senhor, ela faz com que Deus se compadece de nós. Então, a misericórdia do Senhor, ela é muito grande. E Deus não quer ver nós destruídos. Ele quer que nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas. E falamos com Ele por intermédio de oração. Só tem uma forma. Então nós vemos aqui Davi, ele se abrindo para Deus. Quando ele se abre para Deus, ele começa agora a pôr tudo diante de Deus, aquilo que está, né, lhe afligindo, tudo aquilo que está amargurando a sua vida, tudo aquilo que está angustiando a sua alma. Então ele vai aqui rasgando o seu coração para Deus, ou seja, ele vai se quebrantando para Deus, e para ele, como rei, né, ele foi sacrifício, né? Foi um sacrifício. E custou para ele esse sacrifício. Por que custou para ele? Porque, segundo os historiadores da Bíblia, aproximadamente 1 ano depois que ele havia cometido o pecado, é que ele reconhece.
Então passou-se aproximadamente um ano. E aqui ele reconhece a sua, o seu pecado, a sua transgressão, e ele se rasga para Deus. E ele alcança a graça de Deus, né? Pela a bondade do Senhor. E não é diferente nos nossos dias. Então ele mostra para nós caminhos para que nós possamos alcançar as respostas de Deus. Por isso que a Bíblia relata, né, que Davi se transformou, né, segundo o coração de Deus. E pensa em um homem que pecou. Pensa num homem que fez, né, barbaridades. Tanto que Deus nem permitiu que ele construísse o templo, mas sim que o seu filho Salomão construísse o templo. Davi, Deus falou, não quero que você constrói meu templo, porque tem muito sangue nas tuas mãos. Mas ele chegou segundo o coração de Deus. Olha o nível desse homem. E por quê? Porque ele se quebrantava. E é tudo que Deus espera hoje de mim e de você. Quebrantamento. E que é reconhecer, né? Reconhecer o nosso pecado. Reconhecer as nossas transgressões. E ele relata que, né, você pode dar atenção para essa palavra e traz para a sua vida. E segue, né? Faz, né? Talvez você já fez tanto sacrifício, mas não fez esse ainda. Mas esse ano, Deus está te dando uma oportunidade para fazer esse sacrifício. Se quebrantar diante de Deus. Abrir teu coração para Deus em oração. E Deus dá oportunidade para nós. E esta semana nós vamos jejuar o café, né? O café, né? E eu sei que, né, nós vamos sentir falta, né? Nós sentimos falta, né? Quem jejuou acá nessa semana, com certeza sentiu falta, né? E eu senti, né? A gente sente, né? E eu, engraçado que eu tinha feito uma carne moída e que era para mim estar, né? Até mesmo, né? Fazendo como mistura. E nem lembrei, né? Depois que o Senhor entregou o jejum da carne. Mas a carne moída, né? Não comi. Graças a Deus. Eu consegui vencer, tá bom? E essa semana é o café, né? Eu já me libertei do café, jejuando, viu? Porque eu tomava muito café. E tanto que o café às vezes estava me dando até azia, de tanto café que eu tomava, né? E ao começar a jejuar o café, né, eu fui me libertando. Hoje eu tomo um pouquinho, né? E ainda sem açúcar, né? Glória a Deus! E então você vai se libertando do café. Você vai se libertando e vai ficando, né? Vai vendo que aquilo, né, não te faz falta mais. Mas é preciso colocar, né, como sacrifício, sim. Então, o sacrifício que Davi fala aqui, ele fala um sacrifício que agrada a Deus, que é o quebrantamento, é reconhecer. Talvez você precise reconhecer que nem tem conseguido fazer o jejum. E que é uma falha, é um pecado, né? Por quê? Porque ele vai trazer benefícios para você. O jejum traz benefício para nós. O jejum traz pureza. O jejum traz libertação, né? E aquilo que Deus quer, né, de nós é um coração quebrantado. Então fica aqui essa dica, essa semana, para nós, tá bom? Eu já estou tomando posse dela e eu já estou até praticando, né? E porque, né, nós temos que praticar, pedir perdão das nossas palavras, das nossas obras, nosso pensamento, das nossas atitudes, nossos comportamentos. Nós temos que pedir perdão para Deus, porque às vezes nós nem percebemos, mas inconsciente nós estamos falhando e pecando e vamos deixando para lá. Davi deixou passar
né, aproximadamente 1 ano esse pecado. Mas quando ele deu de conta, né, que fala que ele, né, eu mesmo, né, reconheço, ele estava vivendo uma perseguição. E essa perseguição estava na mente dele, né? Que estava acusação na mente dele. E ele deu conta só depois de aproximadamente 1 ano, né? Quem sabe você também não tem dado, né, de conta, né, dessa transgressão, né? E Deus está chamando a sua atenção hoje, através dessa palavra, para que você reconheça e abra o teu coração para Deus e sinta-se liberta pelo Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra vá e produza efeito na sua vida esta semana, para que você tenha paz e tenha equilíbrio também emocional e mental também, né? Equilíbrio na mente, domínio. Amém? E que a paz do Senhor Jesus fique aí sobre a sua vida e a sua casa. Amém.